Hoje, no estudo de número 21 de Atos dos Apóstolos, na sequência, o estudo 21, né? Então nós veremos capítulo 9, do versículo 32 ao versículo 43. Desse versículo até o capítulo 12, final do capítulo 12, Lucas abre um parêntese na narrativa do texto e para falar de Pedro. Então agora o apóstolo que nós vamos estará em destaque, né, nesse trecho do capítulo 9, 32 até o capítulo 12, final do capítulo 12, é o apóstolo Pedro. Mas antes vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a Ele que nos abençoe. Deus amado, bendito seja o teu santo nome, adorado seja o Senhor na beleza da tua santidade, na grandeza do teu poder. Nós aqui, ó Deus, diante da tua palavra, pedimos ao Senhor que venha nos mostrar as riquezas da mesma e assim também ajudar-nos a pôr em prática o que aqui aprenderemos. E assim pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos lá. Então, nesse presente texto, nós vamos ver, começando aqui com esse texto, nós veremos a vida do apóstolo Pedro. Veremos o exemplo de Pedro, né, que ele deixa nesse trecho do livro para nós. O seu ministério ali na Palestina, como ele desenvolveu o seu ministério na Palestina, mais especificamente na região litorânea. Se você tiver um mapa, você pode ver a região mais específica onde Pedro trabalhou ali, onde Pedro atuou. Então ele nos mostra algumas características do apóstolo Pedro, da sua vida, e características essas relacionadas à vida cristã. Como é que alguém que segue o exemplo de Cristo vive? Como vive um cristão de fato, né? O parâmetro de um servo de Deus é o Senhor Jesus Cristo. O seu ideal de vida é o Senhor Jesus. E pelo poder de Cristo em sua vida é que o servo de Deus busca viver esse ideal, viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus na sua vida, né? E Pedro é para nós um exemplo, como nós veremos aqui. Então eu quero falar com você hoje justamente sobre isso. O título aí do nosso estudo é Seguindo o Exemplo de Cristo. E Pedro é para nós aqui um exemplo de alguém que seguia o exemplo de Cristo, de alguém que imitava a Cristo. Não sei se você já ouviu alguma coisa sobre isso, mas, por exemplo, os teólogos liberais, eles falam que não existe esse negócio de conversão, não existe esse negócio, a salvação que Cristo veio fazer, efetuar em nossa vida, não tem nada a ver com esse negócio de céu, inferno, nada disso. Para eles, para os teólogos liberais, a salvação, a obra de Cristo, é ser para nós um exemplo de humanidade, é ser para nós um exemplo a ser seguido. Cristo é o nosso exemplo, é o nosso padrão moral, e só. Bem, não discordo, Cristo é o nosso exemplo, nós devemos imitar a Cristo, como Paulo, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele fala isso. Nós devemos imitar sim o exemplo de Cristo, mas veja bem, Cristo não veio a esse mundo só para ser um exemplo para nós. Ainda que ele seja para nós o grande exemplo que nós temos a seguir, mas Cristo veio a esse mundo para salvar pecadores. Ele não veio só para dar bom exemplo, ele veio para salvar pecadores. Eu posso dar bom exemplo para você, mas eu não posso salvar você. Cristo, além de dar bom exemplo, ele salva o pecador. Ele veio para salvar os pecadores. Nós não precisamos apenas de um bom exemplo a ser seguido. Nós precisamos de salvação, nós precisamos ser transformados. Mas aqui, quando eu ressalto o exemplo a ser seguido, o exemplo de Cristo a ser seguido, eu parto desse ponto de que somos salvos em Cristo Jesus, somos redimidos e resgatados por Cristo,
e agora nós devemos olhar para Cristo, ver como Cristo agiu, para também agirmos de forma agradável a Ele, né? Parte desse ponto aqui. Então vamos lá, olhando para o texto, vamos ler, é um texto curto, vamos ler todo o texto e depois eu volto em cada versículo. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida, né? Lida é a região litorânea. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Então ele estava paralítico, né? Ele não era paralítico, ele estava há 8 anos de cama, porque antes ele andava, então ele estava paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope também é na região litorânea ali da Palestina, né? Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos lá. Então, eu quero destacar aqui 4 atitudes de quem segue o exemplo de Cristo. 4 atitudes que nós devemos seguir em Cristo Jesus, né? 4 atitudes que Cristo tem para conosco e que nós devemos seguir e imitar. A primeira é em cuidado com os que foram confiados, que nos foram confiados, né? Ou no cuidado com os que nos foram confiados. No verso 32 diz que, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida, né? Como nós vemos o cuidado de Pedro aqui? Era uma prática comum dos apóstolos e líderes da igreja primitiva estarem sempre em contato com as comunidades de crentes para confirmar a fé em seus corações. Então Pedro desceu para Lida, ali já havia cristãos, ali já havia uma igreja ou um grupo de cristãos, e ele foi para lá para lhes confirmar, né, a fé. A Bíblia diz que, passando Pedro por toda a parte, isto é, por toda a região da Palestina, ele então desceu para os santos que habitavam em Lida. Ele não está falando de pessoas que viriam a ser convertidas e ser consideradas santas. Ele está falando de pessoas que já eram consideradas santas, ou seja, salvas em Cristo Jesus. Que a palavra santo aqui não significa alguém que não tem mais pecado. Santo aqui significa alguém que foi separado por Deus, né? Separado para a salvação, separado para viver para Deus, né? Consagrado ao Senhor. Essa cidade, ela era a antiga Lode dos tempos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, se você ler as passagens do Antigo Testamento e encontrar uma cidade chamada Lode no litoral, é a mesma Lida, que no Império Romano
teve o seu nome mudado para Lida em vez de Lod. Talvez por uma questão de pronúncia, mas houve essa mudança no nome. A questão aqui é, quem levou o evangelho a essa região? Com toda certeza foi o evangelista, o diácono Filipe, conforme nós vimos lá em Atos 8, versículo 40. Pedro, então, estava confirmando o trabalho de Filipe. Pedro estava confirmando o trabalho de Filipe ali naquela região. Como crentes em Cristo Jesus, nós temos o dever de confirmar a obra realizada pelos que vieram antes de nós. Eu, por exemplo, não sou o fundador dessa igreja. Eu não fundei essa igreja. Eu estou aqui dando sequência ao que os fundadores dessa igreja, nós temos o privilégio de ter um deles aqui, que é o seu Alair. O presbítero Alair é um dos fundadores dessa igreja. Então, nós estamos dando sequência. Um dia eu irei embora, Deus trará outro. Assim como antes de mim houve outros pastores que Deus mandou para cá, cuidaram dessa igreja. Essa igreja não fechou as suas portas. Essa igreja passou por lutas e dificuldades e permanece aberta. E é o nosso dever dar continuidade. Assim como um dia nós recebemos o evangelho, nós temos também que deixar esse legado para as futuras gerações. Essa deve ser a nossa preocupação, glorificar o nome de Deus, sendo fiéis ao trabalho, sendo fiéis a Cristo, no trabalho que Ele conferiu a nós, né? Nós vemos isso na vida de outros servos de Deus, como por exemplo o próprio apóstolo Paulo, que sempre cuidou daqueles que foram confiados, confirmando em suas vidas aquilo que receberam por parte de outros servos de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 11, Paulo disse o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Paulo disse, né? Acabei repetindo o verso ali. Porém, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo aqui como é a vida de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela permanece de geração em geração, um dando sequência ao trabalho do outro, um veio e lançou a semente, outro veio e continua regando, continua cuidando, mas não é o nosso trabalho que faz a igreja crescer. O crescimento vem de Deus. Por isso não é o que planta e nem o que rega, que cuida da planta, né, que é alguma coisa, mas sim Deus. Ou seja, toda a honra tem que ser dada para Deus, porque é Ele que faz a igreja crescer. Mas da nossa parte, nós somos cooperadores de Deus, e ao mesmo tempo nós somos lavoura e edifício do Senhor. Ou seja, tudo que Deus está fazendo na igreja, está fazendo em nós. Nós somos a igreja. Nós somos a lavoura de Deus, a plantação do Senhor. Mas quem dá o crescimento é Deus. Quando nós, que devemos nos ver como cooperadores de Deus, nos vemos como merecedores de alguma honra, de algum louvor, nós estamos roubando de Deus a glória que só Ele merece. Porque não adianta, né, quem é da roça aí como eu sabe o que eu estou falando, não adianta você lançar a semente, não adianta você jogar água, se não houver um milagre da germinação da semente, né? A semente germinar. Se não houver ali o processo, se não houver o crescimento, você perdeu o seu serviço.
Quantas vezes, né, na primeira chuva que dava depois da seca, a gente saía correndo, preparando o terreno, esperando a primeira chuva para lançar a semente do milho, do feijão, na esperança de que após lançar a semente, viesse mais uma chuva para fazer a plantação crescer. E aí o que acontecia? A gente lançava a semente, preparava a terra, lançava a semente, vinha a chuva, a gente plantava rapidinho, em 8 dias já estava a plantinha aparecendo. Mas se não viesse mais chuva, o crescimento seria interrompido. E às vezes a gente perdia uma lavoura, perdia toda a semeadura de uma lavoura, a gente perdia, porque não tinha continuidade no processo. Por isso que na igreja de Cristo a gente tem que tomar muito cuidado. A obra é do Senhor Jesus. E a gente tem que confiar em Deus. É Deus que vai fazer a igreja crescer. É Deus quem vai dar a maturidade a cada um. Ele vai dar os recursos para que cada um... Agora, veja bem, Deus é quem dá o crescimento. Mas como que Deus nos faz crescer? Ele nos dá os recursos. Se a gente não usa os recursos que Deus nos dá, não haverá crescimento. Quando a Bíblia diz que é Deus quem dá o crescimento, não quer dizer que nós vamos cruzar os braços, não temos mais nada para fazer, porque Deus é quem vai fazer, a gente vai fazer a igreja crescer. Não. Deus é quem vai fazer com que todos os recursos que Ele nos deu, se a gente colocá-los em prática, Deus vai fazer com que esses recursos produzam e haja crescimento. Se você não tiver tempo estudando a palavra de Deus, se você não tiver tempo meditando na palavra de Deus, você não vai crescer. Então, nós somos cooperadores de Deus. Grave isso. Nós cooperamos com Deus no processo do plantio, cuidado, o crescimento quem dá é Ele. Mas se nós não plantarmos, se nós não cuidarmos, regarmos, não virá o crescimento. Como você tem cuidado das pessoas que Deus colocou em sua responsabilidade? Seja você pai, seja você um oficial da igreja, seja você o síndico do seu prédio, né? Um professor ou um encarregado lá na fábrica. Como que você tem cuidado daqueles que estão sob a sua responsabilidade? E aqui eu quero chamar a atenção mais especificamente dos oficiais e dos pais. Estou falando num contexto de igreja, né? Então, no contexto de igreja, os oficiais da igreja e os pais. Você tem buscado confirmar nos corações destes que estão sob os seus cuidados a palavra de Deus que um dia eles receberam? Tem procurado ensinar-lhes a palavra de Deus para que vivam para a glória dele? Como pai ou mãe, tem procurado conduzir seus filhos nos caminhos da aliança? E como marido, você tem buscado o crescimento espiritual da sua esposa? O grande objetivo de um marido tem que ser o crescimento espiritual da esposa. O grande objetivo da esposa deve ser auxiliar o marido nesse trabalho, de ver a família toda crescer no conhecimento da pessoa de Deus. Como oficial da igreja de Cristo, você tem labutado para ver o caráter de Cristo naqueles que estão sob os seus cuidados? A maioria dos que estão me ouvindo aqui hoje são oficiais da igreja. Temos pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 comigo, né? Se a gente fosse fazer uma partida de futebol aqui, ia ser 5 contra 4. Estamos em 9 aqui hoje. Mas aos oficiais aqui presentes, né? Esse deve ser o nosso objetivo, o desejo de ver a igreja crescer e ser confirmada na palavra de Deus. Pedro foi para Lida dar continuidade no trabalho de Filipe, cuidar daqueles que haviam recebido a palavra de Deus. Também nós devemos imitar o exemplo de Cristo em compaixão com os que sofrem. Do versículo 33 ao versículo 39, a maior parte do texto, portanto, nós temos aí a história de Enéas e a história de Dorcas. Esses dois personagens, né? Nós temos aqui duas situações em que Pedro demonstrou compaixão por aqueles que estavam sofrendo: a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas. Em ambos os casos, ele foi instrumento de Deus na realização desses milagres. Não foi Pedro que fez o milagre, foi Deus.
Pedro foi só o instrumento, né? No versículo 33 a 35 nós vemos que quando Pedro chegou ali em Lida, ele se encontrou com esse homem chamado Enéas. Enéas estava paralítico, né? Havia 8 anos, se achava de cama. Nós não sabemos o que foi que levou ele a ficar paralítico, né? E nem mesmo sabemos se ele era um discípulo de Cristo, se ele era convertido. Dá a impressão que sim, dá a impressão que ele era convertido, né? Mas aí então a Bíblia diz que só sabemos que todos os habitantes da cidade de Lida e de Sarona, quando viram um milagre realizado na vida de Enéas, vieram a crer em Cristo Jesus. Enéas sofria de paralisia há 8 anos, mas no momento em que Pedro o viu, moveu-se de compaixão por ele e por isso se dirigiu a ele dizendo: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito, né? Certamente aqui Pedro estava imitando o Senhor Jesus. Quantas vezes ele viu o Senhor Jesus olhando para os enfermos? E a Bíblia relata várias ocasiões em que Cristo foi movido de compaixão, né? Vendo o sofrimento das pessoas, ele foi lá e fez o milagre. Por isso Pedro disse, né? Enéas, Jesus Cristo. Interessante que Jesus é chamado, você vai vendo em Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus sendo chamado de Jesus ou Cristo, Jesus ou Cristo. Daqui a pouco o artigo definido cai e fica só Jesus Cristo, o nome dele, né? O Cristo, que significa ungido, se torna o próprio nome dele, né? É importante notar que Pedro não trouxe para si a responsabilidade. Ele disse assim: Enéas, eu te curo em nome de Jesus, como a gente vê muita gente fazendo hoje em dia, né? E não faz cura nenhuma, né? Não faz cura alguma. Mas ele apontou para Cristo como quem tem o poder para curar. Pedro se colocou apenas como um instrumento e não roubou para si a glória que é de Cristo. E porque Cristo operou um milagre ali, Enéas imediatamente se levantou. Esses dias eu estava visitando o seu Edson e a Dona Val, e o seu Edson citou, né? Eu falei assim: pastor, quando o Senhor Jesus realizava curas, não precisava de fisioterapia, né? É quando o Senhor Jesus fez aqueles milagres lá, quando Pedro aqui, um exemplo, foi imediatamente se levantou, imediatamente, né? Não quer dizer que se Deus usa um fisioterapeuta para ajudar alguém a se recuperar, ele não está fazendo um milagre, ou ele não está processando ali um milagre. Com certeza está, né? Nada contra o uso de fisioterapeutas. Aqui eu quero destacar o imediatamente, né? Porque quando Deus age do jeito que Ele quer, né? Ele age do jeito que Ele quer, né? E aqui Pedro disse: levanta-te e arruma o teu leito. Aí a gente pensa aqui nas nossas camas, né? Quando a gente levanta de manhã, a gente vai lá e estende o lençol, põe a coxa, arruma, né, a cama, né? Mas a cama aqui não era igual, era bem diferente. Era quase como se fosse aquelas esteiras. Então um paralítico, geralmente, ou um aleijado, ele era levado de um lugar para outro e eles estendiam então no chão aquela esteira, né? Como se fosse um tecido mesmo, né? Estendia ali no chão e a pessoa deitava ali. Então arrumar o leito seria isso. Ele não saiu com uma cama igual a nossa nas costas. Não é esse o sentido aqui, né? Mas o que importa é que imediatamente ele se levantou. Ele não somente se levantou, como também arrumou o seu leito, numa demonstração de que este não lhe seria mais necessário para aquele fim. Agora o leito para ele era só para dormir à noite. Não era mais o lugar em que ele jazia, em que ele ficava o dia inteiro.
O seu leito agora seria como o de qualquer outra pessoa, sadia. Seria apenas para o repouso noturno e não mais para passar a sua vida ali, né? Este milagre tinha um objetivo ainda maior, a conversão das pessoas daquelas cidades. E foi justamente isso que aconteceu, né? Nos diz aí o verso 35, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Se a conversão se deu no mesmo momento ali do milagre, com certeza não, porque as duas cidades, os habitantes das duas cidades, não estavam ali, naquele momento. Mas a notícia foi espalhando, e quem se encontrava com Enéas, com certeza ouvia da boca de Enéas a declaração de que foi o Senhor Jesus Cristo que me curou, quando o apóstolo Pedro disse para eu me levantar em nome do Senhor Jesus. E eu me levantei e arrumei o leito, e agora estou andando sadio, sem problema algum, né? E eles viram então este milagre, as pessoas constataram esse milagre na vida de Enéas e creram no Senhor Jesus. Isso aqui, irmão, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Tudo que acontece na minha vida e na sua vida, mesmo que não aconteçam milagres como o que aconteceu aqui com Enéas, mas tudo que acontece na nossa vida em termos de provação, em termos de sofrimento, em termos de bênçãos recebidas, alegria, tudo na vida do crente deve ser um testemunho do que Cristo está fazendo na vida dele. Se você estiver passando por um momento de luta, um momento de aflição, um momento de dificuldade, que Cristo seja visto na sua vida, operando na sua vida, que Cristo seja visto agindo na sua vida, fortalecendo a sua fé, amparando o seu coração. Se você estiver passando por um momento de alegria na sua vida, está tudo tranquilo, está tudo em paz, saúde, e você está com tudo em dia, tudo tranquilo, que as pessoas olhem para você e não vejam em você um expert que sabe fazer todas as coisas darem certo, não, mas que vejam em você o cuidado de Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo em tudo na nossa vida. Se acontecer um milagre na sua vida, uma cura como essa de Enéas, se acontecer um milagre na sua vida, que Cristo seja visto e não você. Seja qual for o dom que Deus te deu, seja uma habilidade, até ontem eu escrevi sobre isso, seja uma habilidade que Deus te deu, seja um recurso material, um recurso intelectual que Deus te deu, alguma habilidade que você tem, tudo seja para a glória do Senhor. Observe que essa enfermidade de Enéas, há 8 anos, mas por que 8 anos? Por que todo esse tempo? Deus tem o tempo dele. Deus permitiu Enéas ficar 8 anos desse jeito para que todo mundo soubesse que quando ele fosse curado, de fato tivesse acontecido um milagre ali. Para que ninguém tivesse dúvidas que foi a ação de Deus na vida dele. Irmãos, grande privilégio é para nós quando as pessoas olham para nós e veem em nós a ação de Deus. Seja num milagre como esse, seja nas coisas corriqueiras do dia a dia. Para mim, tão importante quanto um milagre como esse aconteceu na vida de Enéas, é a esposa de um crente dizer o seguinte: o meu marido mudou. Meu marido mudou, hoje ele é um homem completamente diferente. É um marido cristão dizer assim: olha, minha esposa mudou. Rapaz, ela era complicada, mas depois que Cristo transformou a vida dela, eu tenho visto crescimento na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. Dizem, e eu concordo, bom testemunho não é aquele que eu dou de mim. Bom testemunho é aqueles que os outros falam a meu respeito. Eu dou bom testemunho de Cristo, do que Cristo fez, do que Cristo faz. Mas eu não saio dizendo: olha, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não. Isso não é bom testemunho, isso aí é autoexaltação, exaltação do eu, do ego, exaltação de si mesmo, vanglória. Mas quando alguém vem e fala assim: olha, eu conheci esse cidadão antes, e agora vendo desse jeito, olha, é obra de Deus mesmo. Tão maravilhoso quanto uma cura, quanto um milagre desse que aconteceu com Enéas, né?
Esse milagre tinha esse objetivo, né? A compaixão de Pedro para com Enéas foi um instrumento que Deus usou para alcançar aqueles corações ali da cidade de Lida e Sarona. Em sua compaixão por Enéas, Pedro apontou para Cristo, que é o único que pode realmente transformar uma vida. Tenha sempre em seu coração compaixão pelas pessoas, mas em sua compaixão não busque resolver os problemas delas com o seu poder. Aí o slide repetiu, aí se você estiver seguindo o slide, acabou repetindo. Então, vamos para o próximo. Não busque resolver os problemas delas com o seu poder, mas sim com o poder de Cristo. A melhor maneira de demonstrar compaixão pelas pessoas é conduzindo-as a Cristo e mostrar-lhes que o que elas mais necessitam é da graça de Jesus. Olha, não sou contra, eu sempre tenho falado isso, não sou contra a igreja fazer assistencialismo, distribuir cesta básica, ajudar quem está passando necessidade. Temos falado isso para os irmãos aqui na igreja. A nossa junta diaconal está preparada, está antenada para cuidar dos nossos membros. Quem estiver passando por alguma dificuldade, a junta diaconal tem toda a liberdade de fazer isso, de ajudar, e vai ter o recurso necessário para isso. Mas veja bem, irmãos, eu tenho visto hoje em dia as pessoas preocupadas em trazer as pessoas que estão lá fora para Cristo por meio do estômago. A igreja deve socorrer os necessitados? Sim. Nesses dias que estamos passando, temos visto várias pessoas passando necessidade. Temos que ajudar. Porém, mais do que encher a barriga de uma pessoa, a nossa responsabilidade é encher o coração dessas pessoas com a esperança na palavra de Deus. Que não adianta nada nós enchermos as casas das pessoas com todos os recursos materiais necessários e dar a elas o conforto para viver nesse mundo, se nós não levarmos para elas a palavra de Deus, o conforto eterno, a salvação em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas Tiago fala que não adianta também eu despedir o meu irmão e dizer para ele, olha, Deus te abençoe, Deus é poderoso e tudo mais, e eu despedi-lo com necessidades e não socorrê-lo. Por isso mesmo que eu estou falando de socorrer os nossos irmãos. Mas nós não podemos usar a miséria alheia como pretexto para a evangelização. Nós devemos evangelizar, pregar o evangelho, porque essa é a maior necessidade que o pecador tem. E aí então, só depois disso, então, vamos socorrer, dando também ajuda material. Mas essa não é a principal. Ao que dá a entender aqui, o próprio Enéas foi convertido nesse milagre que ele recebeu. Ele não é dito nada para nós que ele estava esperando Pedro vir à casa dele, como é o caso de Dorcas agora, que nós vamos ver, né? Mas ele recebeu então, não só o milagre, a cura física, mas também a salvação, e outros que estavam ali na cidade também. Outro milagre realizado por Cristo através de Pedro foi a ressurreição de Dorcas. Jope era uma cidade importante, uma cidade portuária, né? Desde os tempos do Antigo Testamento. Se você ler lá a história de Jonas, né? Jonas, ele saiu de Jope, né? Jope está na história de Jonas, né? Ali vivia uma discípula de Cristo chamada Tabita, esse é o nome aramaico dela, que traduzido para o grego era Dorcas, que traduzido para a língua portuguesa é gazela. Dorcas significa gazela, né? O seu testemunho trazia a beleza e a graciosa de uma gazela, né? A Bíblia diz que ela era notável pelas obras boas e esmolas que fazia. Contudo, por causa de uma enfermidade, veio a falecer. Quando ela morreu, pegaram o corpo dela e levaram para o cenáculo. As casas antigamente, as casas com mais condição, elas tinham um segundo pavimento, e nesse segundo pavimento era o cenáculo. Um quarto, uma sala mais ampla, onde se faziam reuniões,
onde Cristo, por exemplo, celebrou a Páscoa com os discípulos num cenáculo, né, num salão maior, e levaram o corpo dela para esse cenáculo. Não o cenáculo que Cristo celebrou a Páscoa, o cenáculo ali, um cômodo de uma casa ali, talvez a casa dela mesmo, né? Sabendo que Pedro estava perto, estava na cidade vizinha, cidade de Lida, então eles mandaram 2 homens ali daquela comunidade de Jope, né, para irem à procura de Pedro e pedir-lhe que viesse com eles. E Pedro atendeu e foi com eles, diz a Bíblia. Em lá chegando, Pedro deparou-se com a cena comovente, pois todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Ela era uma costureira, né? Ela era uma costureira e fazia vestimentas. E Pedro viu essa situação, né? Tenha em seu coração compaixão pelos que sofrem. Você precisa se compadecer daqueles que sofrem com perdas das mais diversas. Você precisa estar disposto a atender ao clamor das pessoas e fazer o que lhe for possível fazer. E o que lhe for impossível, entregue nas mãos de Cristo. Essa compaixão tem de ser vista também em nosso comportamento, né? A terceira atitude aí é em nosso comportamento. A compaixão, nós devemos imitar a Cristo também no nosso comportamento diante da dor, especialmente. Observe que o comportamento de Pedro, aqui versículo 40 a 42, o comportamento de Pedro aqui, ao realizar esse milagre, foi em alguns aspectos semelhante ao de Cristo quando ressuscitou a filha de Jairo. Fato registrado lá em Marcos 5, 35 a 43. Depois, se você faz uma comparação, você vai ver que tem muita coisa parecida. Pedro imitou o Senhor Jesus quando ele fez esse milagre na vida de Dorcas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, que dá a entender que ele ficou do lado ali do cadáver, né, da Dorcas. E, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Interessante que Pedro não tocou no corpo dela, porque para o judeu tocar num cadáver era algo impuro, um cadáver era algo impuro, e se ele tocasse nela, ele ficaria cerimonialmente impuro. Por isso que ele disse para ela, da mesma forma que ele curou Enéas, dizendo, né, Enéas, levanta, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Da mesma forma ele disse para Tabita, Tabita, levanta-te. Que cena, né? A Bíblia diz que ela abriu os olhos, vendo a Pedro, sentou-se. Ali na deitada, ela abre os olhos, olha, vê Pedro, e então ela se senta. Ele estende a mão para ela. Agora ela não é mais um cadáver, agora ela estava viva. Ele estende a mão e levantou-a. Em seguida ele chama todos os santos, todos os irmãos que estavam ali. Novamente, aqueles irmãos são chamados de santos, né, nesse texto. No versículo 32, Pedro desceu para os santos que haviam em Lida. Agora ele estava na casa, ele estava junto com os santos de Jope, né? E ali então, e muitos creram no Senhor Jesus. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor Jesus. Assim como o Senhor Jesus fizera a todos saírem da casa, né, quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, lá em Marcos 5, 40, Pedro também fez que todos saíssem do recinto. No caso de Jesus, ele ainda levou consigo o pai e a mãe, bem como Pedro, Tiago e João. Então tinha 5 pessoas com Jesus no momento em que ele foi ressuscitar a filha de Jairo. Pedro fez como o Senhor Jesus, né? Ele mandou todo mundo sair. Só que ali ele estava sozinho, né? Cristo tomou a menina pela mão e ordenou que ela se levantasse.
Marcos 5:41. Pedro ordenou ao cadáver que se levantasse, e somente depois que ela abriu os olhos e se assentou é que ele a tomou pela mão. Mas espera aí, Jesus tocou no cadáver da menina, da filha de Jairo, né? Cristo tomou a menina pela mão e ordenou que ela se levantasse. Pedro só disse, né? Por que Jesus tocou? Jesus pode. Ali na ressurreição da filha de Jairo, Jesus estava mostrando o seguinte: eu sou aquele que tira o pecado do mundo. Não foi isso que João Batista disse acerca de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo tirou o pecado. Cristo ele levou sobre si a nossa culpa, mas ele não foi contaminado pelo nosso pecado. Cristo, ele estava e esteve com pecadores, mas não pecou. Ele não se contaminou com o pecado dos pecadores, porque ele é o Filho de Deus, ele é puro, ele é santo. Por isso que Pedro não tocou, né? Se a gente não observa isso, dá a impressão que Pedro é mais poderoso que Jesus, né? Porque Jesus segurou e levantou a menina. Pedro só disse e a Dorcas se levantou, né? Abriu os olhos, e aí então foi que ele levantou. Mas o que deve ficar claro para nós é o seguinte: Pedro não tocou no cadáver, porque senão ele ficaria impuro também. Jesus, nada, nenhum pecado dos homens, nenhuma situação dos homens pode tornar o Senhor Jesus Cristo impuro. Mas Pedro fez muito semelhante ao que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele imitou o Senhor Jesus. Mas uma semelhança impressionante aqui é vista nas palavras de Jesus e de Pedro aos dois cadáveres. Jesus disse: Talita cumi, ou talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Aqui Pedro disse Tabita cumi. Se você pegar lá o texto grego, está Tabita cumi, que quer dizer Tabita, levanta-te, né? Somente um B e um L diferem as duas sentenças, né? Uma era chamada de talitá, que é menina, não era nome próprio, né? E a da Dorcas aqui, a Tabita, é nome próprio, mas muito semelhante. Outra semelhança entre os dois milagres é que de imediato as duas voltaram à vida. Mas há uma diferença muito importante aqui. Jesus tomou a menina pela mão e deu a ordem. Pedro deu a ordem e depois tomou Dorcas pela mão, né? Ainda que a questão cerimonial possa estar presente aqui, um judeu não tocaria num morto jamais, nem vem ao caso, embora nos chamasse a atenção o fato de que Cristo, sendo judeu, ter tocado no cadáver da menina, enquanto Pedro não fez. Como eu disse, Jesus Cristo não se contamina com o pecado dos pecadores. Ele é puro, ele está acima, né? Aparentemente Pedro fez algo mais notável que Cristo, né? Mas isso não é verdade. Embora Jesus tenha todo o poder para somente com a sua palavra fazer as coisas acontecerem, ele é o único que realmente pode fazer milagres com o seu toque ou com sua palavra. Pedro não tinha poder algum em si mesmo. Ele só podia agir pela autoridade de Cristo, e por esse motivo, antes de tudo, ele pôs-se de joelhos e orou pedindo a Deus o milagre. Isso aqui não pode passar batido. Pedro, primeiro, do lado do cadáver, ele pôs-se de joelhos e orou a Deus pedindo que curasse ela, que ressuscitasse ela. Jesus não, Jesus chegou ali e fez o milagre. Pedro não, Pedro pediu a Deus o milagre, pediu ao Senhor Jesus. Dessa forma ele apontou para Cristo novamente, assim como fizeram no caso de Enéas. Jesus não dependia de ninguém, Pedro dependia do Senhor Jesus. E aí fica para a nossa aplicação para nós aqui. No seu comportamento, Cristo tem de ser o padrão, se você quiser que Ele seja glorificado através da sua vida. Imite-o em suas ações e confie nele para levar a bom êxito o que você fizer. Nós temos que imitar a Cristo, irmãos. Como Cristo agia nessa situação, ele agia dessa forma, então eu vou agir como Cristo agiu. Mas é difícil. Um outro exemplo de alguém que imitou a Cristo numa hora muito difícil, nós já vimos, foi Estevão.
No momento da sua morte, sendo apedrejado, ele faz exatamente uma oração igual às palavras de Cristo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não lhes imputes esse pecado, disse Estevão. Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a gente acha que, mas Jesus fez porque é Jesus, né? Irmãos, Jesus Cristo nos dá o poder para fazermos do jeito que Ele fez. Seguirmos o exemplo dele. Não se trata apenas de seguir o exemplo de Cristo, se trata de receber o poder de Cristo para fazer do jeito que Ele fez. Por fim, a quarta atitude aqui, nós devemos imitar Cristo em nossos relacionamentos. Diz no versículo 43, Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Agora aí que a coisa vai ficar estranha. Ele não tocou no corpo de Dorcas, porque Dorcas era um cadáver, mas ele estava na casa de um curtidor chamado Simão. Alguém que sabe me dizer o que faz um curtidor? Curtidor não é aquele cara que fica lá no Facebook dando curtida não, tá? Hoje é isso, né? Curtir, não é isso não. Curtidor aqui é o quê? Preparar a pele para que seja. Pega a pele do animal, tem todo um processo ali de preparação da pele para fazer roupas, calçados, tudo mais tal, né? Peraí, então, se o sujeito mexe com a pele de um animal, significa que o animal morreu. E ele estava tocando, mexendo, manipulando a parte de um animal morto, que era a sua pele, que era o seu couro. Né? Então, esse homem chamado Simão, apesar do nome dele, né, ser um nome bem comum ali aos hebreus, seria ele um judeu? Não sabemos. Havia muita coisa a ser feita ali ainda em Jope. E por isso mesmo Pedro ficou ali muitos dias, durante os quais se hospedou na casa do Simão, cuja profissão era curtidor de couro, né? Uma profissão considerada imunda para o judeu, justamente por lidar com animais mortos. O simples fato de estar em contato com alguém que tinha essa profissão já trazia sérias dificuldades para um judeu. Mas foi ali que Pedro se hospedou. O que podemos ver nisso é Deus preparando o coração de Pedro para o ministério com os gentios, começando com o centurião Cornélio, que nós vamos ver a partir de semana que vem no capítulo 10. O que chama a atenção aqui é que, assim como Jesus, Pedro também andou com os considerados imundos. Ele não se afastou deles, como fica claro aqui. Depois, mais à frente, na vida de Pedro, quando você ler a carta aos Gálatas, você fica sabendo que Pedro deu uma escorregada feia de novo, né? Tinha um grupo chamado os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Era um grupo de judeus que diziam o seguinte: você precisa crer em Jesus para ser salvo, mas além de Jesus você tem que fazer também cumprir as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Se você não cumprir as leis cerimoniais, você não é salvo. Quando eu sempre insisto com os irmãos aqui sobre a importância de cumprirmos a lei de Deus, os 10 mandamentos, eu sempre deixo claro que não é para sermos salvos, mas é porque nós somos salvos, nós temos que viver aquele padrão de vida, a lei do Senhor. É bem diferente. Mas os judaizantes não. Eles diziam o seguinte: para você ser salvo, você tem de crer em Cristo e também obedecer à lei cerimonial. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que guardar o sábado, tem que fazer a circuncisão e tal, senão você não vai ser salvo. E aí, onde esse grupo chegava, eles tumultuavam a igreja de Cristo. Pedro chegou na Galácia, né, na igreja dos Gálatas, chegou na Galácia
E estava lá com os irmãos, e a Galácia, os Gálatas, eles eram gentios, eles não eram judeus. E Pedro estava lá com eles, tudo mais, tal. E com certeza, comendo as comidas deles, vivendo como eles viviam. Quando chegou esse grupo de judaizantes, que é isso, Pedro? Que absurdo. Não, eles têm também que seguir as leis cerimoniais e tal, querendo que os cristãos gentios vivessem como se fossem judeus. O que Pedro fez? Em vez de... Não, peraí, eles são gentios. Não tem nada a ver com vocês. Isso é uma prática do judaísmo, não tem nada a ver com... E outra, Cristo é suficiente. Ele não fez isso. O que Pedro fez? Pedro pulou do lado deles, do lado dos judaizantes, e começou a recriminar os irmãos, com quem ele havia estado há pouco tempo. E aí, quando Paulo fica sabendo dessa história, você, peraí, como é que é o negócio, Pedro? Eu estou sentindo cheiro de torresmo na sua boca, você está recriminando eles por comer carne de porco? Estou dando um exemplo aqui, não foi exatamente assim que Paulo falou, né? Mas Paulo corrigiu Pedro. E Paulo fala, e eu resisti duramente, face a face. Né? Bati de frente com ele, seria essa a expressão hoje em dia, né? Bati de frente com ele mesmo. Porque eu não posso admitir uma coisa dessas. Então Pedro deu uma vacilada, né? Pedro era meio inconstante. Mas aqui, nesse momento, Pedro agiu correto. Pedro imitou o Senhor Jesus. Ele fez como o Senhor Jesus fez quando esteve no mundo. Andou com os pecadores e mostrou-lhes o seu amor. Pedro ficou hospedado na casa do Simão Curtidor, né? Aí eu pergunto para você, em seus relacionamentos, você tem de estar pronto para estar em contato com quem quer que seja, com o propósito de levar-lhes a palavra de Deus e vê-los, né, sendo purificados por ela. O que contamina não é o estar com pecadores, mas sim fazer o que eles fazem. Cristo esteve com eles e não se contaminou com os pecados deles. Ele não fez o que eles faziam. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: nós temos que nos aproximar das pessoas lá fora. A gente tem que estabelecer relacionamento com essas pessoas, porque é no relacionamento com elas que nós vamos achar oportunidades de pregar o Evangelho para elas. Mas estabelecer relacionamento com essas pessoas não significa praticar o que elas praticam. Aliás, quando você tem contato com alguém que não é crente e essa pessoa te convida para fazer uma coisa inconveniente, uma coisa contrária à palavra de Deus, você está tendo uma oportunidade de ouro de mostrar para essa pessoa o Evangelho. Mas peraí, por que o Ricardo não faz isso? Por que o Rogério não faz isso? Por que o Alair não faz isso? A pessoa vai questionar. Por quê? Aí você vai dizer, não, eu não faço isso por causa disso. Porque isso desonra o meu Senhor Jesus. E o meu objetivo é viver para a glória dele. Nós estamos vivendo dias em que a Igreja de Cristo está sendo tolhida. Nós estamos aqui abrindo as portas, tomando os devidos cuidados. Não vamos fechar a igreja. Não vamos. Não é porque a gente está desafiando as autoridades, não é porque a gente está fazendo uma queda de braço com as autoridades e dizer quem é que pode mais. Claro que eles podem mais do que nós. Eles têm os recursos da lei dos homens para nos jogar na cadeia, se for o caso. Eu estou ciente disso. Eu posso a qualquer dia desse não terminar o culto aqui, começar o culto com vocês e de repente ser levado para a cadeia, porque eu estou desobedecendo uma ordem do STF. Eu não estou fazendo isso nós não estamos fazendo isso para medir força, para dizer que a gente pode mais. Não, irmãos. Nós estamos mostrando o seguinte: quem manda na igreja de Cristo é Cristo.
Nós não vamos obedecer uma ordem que nos impede de cultuar o nosso Deus e de servir o nosso Deus. Sempre fizemos isso. Não vai ser agora que nós vamos mudar. Não é para mostrar para as pessoas quem é que pode mais. Não. É para mostrar para as pessoas a quem nós amamos mais. Fui chamado de irresponsável porque estamos abrindo a igreja, né? Ah, você é um irresponsável, não sei o que, tal. Não, não sou irresponsável. Eu sei a quem nós amamos. Nós amamos a Cristo. E mais importante para mim do que obedecer os homens é obedecer a Cristo. Mais importante do que amar a minha própria vida é amar a Cristo. Perguntássemos nós aos cristãos lá no primeiro século, que estavam numa arena, prontos para serem devorados por feras, ou serem queimados vivos, perguntasse para eles se a vida deles era mais valiosa do que honrar a Cristo e manterem-se fiéis a Cristo. Eles diriam para nós, com certeza, é mantermos-nos fiéis a Cristo Jesus. Não estou zombando desse vírus, não estou zombando dessa situação, muito menos ridicularizando a dor das pessoas. Mas, irmãos, nós precisamos mostrar para o mundo que a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não está no presidente Bolsonaro, a nossa esperança não está no governador Dória, muito menos, ou no STF, ou na vacina. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está em Cristo. E a nossa vida aqui chegará ao fim a hora que Cristo quiser. A hora que Cristo quiser. Que vivamos para a glória dele, né? A imitação de Cristo, o que Deus quer que nós façamos. A imitação de Cristo não é o que nos faz parecer com ele, mas sim o que evidencia que fomos salvos por ele e que estamos sendo transformados por ele de conformidade com o seu caráter. Por isso mesmo devemos evidenciar em nosso viver o que Cristo está fazendo em nós. Só podemos imitar a Cristo se ele nos der um novo coração, um coração regenerado. E ele já nos deu. E evidenciar que nós estamos imitando a Cristo, não significa apenas parecer com Cristo, mas significa mostrar que fomos e estamos sendo transformados por Ele dia após dia, segundo a santidade dEle. Concluindo, irmãos, o grande objetivo de seguir a Cristo, seguir o exemplo de Cristo e imitá-lo, é apontar para Ele, dando toda a glória que lhe é devida. Precisamos de Cristo para sermos como Cristo, para glorificarmos a Cristo. Repito, precisamos de Cristo para sermos como Cristo, para glorificarmos a Cristo. Que assim possamos viver cada dia da nossa vida para a glória dele. Amém.